Todas as vezes que Deus aparece para algum personagem da Bíblia para transformar a sua história, eles estavam passando por algum momento caótico. Antes que nós venhamos dar entrada neste personagem que iremos abordar hoje, eu já vou pedir para você se inscrever e deixar aqui a sua curtida. Assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante e iremos alcançar mais vidas. O personagem que nós iremos abordar hoje, ele chama-se Gideão. A sua casa estava sendo atingida porque estava tendo algumas guerras entre Gideão e os midianitas. Só que quando eles caíam na mão dos midianitas, em vez de Gideão ele se abater e falar, eu não vou trabalhar mais, ele pegou o pouco que ele tinha e ele foi para o lagar, que é um lugar onde se trabalhava amassando uva, e ele foi trabalhar com o trigo. Só que enquanto todos estavam com medo, ele estava trabalhando. Este é o primeiro diferencial para ter uma história de êxito, de verdade. Enquanto está tendo o caos, você está trabalhando, você não está se rendendo às circunstâncias. Se você tem se rendido às circunstâncias, reveja um pouquinho a sua vida, porque Deus ele tem planejado histórias grandes para você. Só basta você virar esta chave e falar assim, eu não vou dar atenção para a minha situação, mas sim para a voz de Deus. Mas vamos lá para o que foi dito a Gideão nesta visita. Um anjo aparece para ele e diz as seguintes palavras: vai, Gideão, vai nessa sua força, porque o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Então, enquanto todos estavam deixando de lado seus afazeres, Gideão estava trabalhando. Então, entenda que o pouco que está na sua mão não é para você pegar e guardar. É para você pegar o pouquinho que está na sua mão, você começar a granjear, a trabalhar para que se torne muito. A Bíblia fala que quando nós somos fiéis no pouco, no muito, Deus ele nos coloca. Por causa de um único fato, de nós não desprezarmos o começo, o pouco, o pequeno. Então aquilo que está pouco na sua mão, aquilo que é pequeno ainda em suas mãos, não despreze, porque nós tendemos a perder aquilo que nós desprezamos. Se você despreza a sua família, você corre um grande risco de perdê-la. Assim pode acontecer com o seu trabalho, com o seu carro que você fala que é velhinho, tudo aquilo que você despreza, com o tempo você tende a perder. Então, não despreze o pouco que está sobre sua posse, porque Gideão, tendo pouco, ele falou, não, eu vou continuar ali trabalhando. E Deus estava observando as atitudes dele em meio a todo aquele caos com os midianitas. Então, Deus, ele está te observando. Ou você acha que só porque você está passando esse momento de apuro, você é o único que está passando isso? Não, a vida ela tem dessas. Tem dias que você vai estar bem, todas as coisas vai estar dando certo, mas adivinha, vai ter um dia que as coisas vão dar errado. E Deus vai deixar de ser Deus quando as coisas derem errado? Ele continuará sendo Deus. Mas uma coisa eu te falo, quando este Deus aparecer para você, ele vai ver o que é que você está fazendo com o pouco que está à sua disposição. Se você estiver assim, esperando as coisas acontecerem, cair do céu, eu tenho uma notícia para te dar. Deus não tem filhinhos de papai na sua presença. Ele vai fazer você passar por alguns apuros antes de lhe entregar grandes bênçãos. Apuros que eu falo são processos, provações. Ele vai ver você trabalhando com pouco, porque daqui a pouco ele vai falar, o meu filho está valorizando este pouco. Então, se eu entregar o muito na mão dele, ele continuará trabalhando e cuidando. Ou você acha que Deus ele vai te entregar grandes bênçãos, sendo que você está desprezando as pequenas que estão na sua mão? Deus ele está te observando. Para resumir a história de Gideão, ele vai lá e começa a apresentar. E outra característica, todas as vezes que Deus se apresenta para os personagens da Bíblia para transformar a sua história, eles apresentam alguma desculpa. Mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, se o Senhor estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. O cenário caótico, o cenário da improbabilidade é o cenário que Deus ele gosta de trabalhar. Então, se sua vida estiver acontecendo algumas coisas que você vê que é improvável de você dar conta, é Deus falando, é nessas improbabilidades que eu quero transformar, manifestar a minha glória. Então entenda que todo este caos é Deus falando, é o cenário perfeito para eu transformar e manifestar a minha glória através de você.
Gideão era o menor da sua casa, mas contudo foi através dele que Deus livrou aquele povo da mão dos midianitas. Então, pode vir uma grande bênção para sua casa, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor através de você. Só tem uma única coisa que vai te dar esse êxito. Qual é a voz que você está dando ouvido? Dependendo da minha atitude, ouça, quando eu recebo uma palavra de Deus, ele me dá instruções claras. Então, ele me dando instruções claras, eu só tenho que obedecê-lo. Quando eu começo a obedecê-lo, aí eu começo a ter grandes êxitos. Mas eu posso ser um louco se eu ouvir a voz de Deus e eu não praticar as ordens que ele me deu. Eu também posso ser um louco se eu der ouvido a outras vozes que não seja de Deus. Então, cuidado com as vozes que você anda dando ouvido. Só basta você discernir qual é a voz que você quer dar ouvido para mudar a trajetória da sua vida e da sua família, porque uma atitude que você tomar pode mudar todo o curso, seja para bom ou seja para ruim. No caso de Gideão, foi para bom e livramento do povo escolhido de Deus. E não precisa de grandes quantidades de pessoas ou de matéria-prima. Com pouco que ele tinha de matéria-prima e até mesmo de pessoas, ele foi vitorioso naquela batalha. Se Deus ele te entregou algum comércio, pode parecer pequeno, continue. Se você acha que precisa de muito para começar uma empresa, não precisa. Se você pegar um exemplo claro aqui de pessoas que conseguem empreender vendendo chocolates, eu e minha esposa, nós já fizemos isso, vendendo trufas. Aí saímos vendendo nas igrejas, ela saía vendendo de porta em porta em comércios, e assim Deus ele foi abençoando. Mas não começamos com muito, o pouco que estava à nossa disposição nós fomos lá e começamos a granjear, a trabalhar. A gente não ficou se lamentando, ó vida, ó céus, o Senhor não está comigo, o Senhor não está vendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele está vendo toda a sua trajetória. O negócio é, o que é que você está fazendo com as ferramentas que está à sua disposição? E após Gideão ouvir isso, ele teve êxito. Então eu tenho certeza que você ouvindo a voz de Deus, você terá êxito. Só mais um conselho, não tenha vergonha do seu começo, não despreze o seu começo, porque quando você estiver lá no muito, você vai conseguir aconselhar outras pessoas para elas começarem com as ferramentas que já estão à sua disposição, porque é assim que Deus trabalha, não é com muito, ele te coloca no muito. E todos os personagens, antes de Deus, eles estavam lascados, quebrados. Mas após ouvir uma promessa e tomar atitude depois de ouvir a promessa, aí a vida deles transformaram. E toda vez que Deus chama uma pessoa, não é para fazer dele uma pessoa miserável. Imagina Deus chegando para Abraão, ô Abraão, vem aqui, eu vou te fazer um miserável. Não, pelo contrário, Deus chama Abraão e fala, vou fazer de você uma grande nação. Então, ouça isso, todas as vezes que Deus intervém na história, na vida de alguém, é para transformar e engrandecer o nome desta pessoa. E o nome de Deus será engrandecido através disso. Então Deus não chama ninguém para ser um lascado. Então, para de se lamentar e vá em frente com as ferramentas que Deus já te entregou. Guarda essas palavras no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.